Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, analisamos hoje iniciativas legislativas que pretendem revogar as medidas excepcionais e temporárias implementadas durante o período da pandemia Covid-19. Medidas aprovadas neste Parlamento, motivadas por um tempo absolutamente excepcional, mas que, naturalmente, originaram enormes atrasos nos processos judiciais. Mas, se o dia 13 de março de 2020 não pode deixar de ficar na nossa memória e podia ter justificado tais medidas excepcionais e tais atrasos, nada, mesmo nada, justifica o atraso, a inércia, a desatenção e a omissão da Sra. Ministra da Justiça relativamente aos assuntos do Ministério que dirige. Os atrasos nos processos judiciais provocados pela pandemia Covid-19 até podemos perceber, mas o atraso na resolução dos demais problemas do setor da justiça não tem qualquer justificação para um governo que governa há 7 anos consecutivos e governa há mais de um ano com maioria absoluta. Refiro-me, por exemplo, aos oficiais de justiça. Congelamento de promoções e um déficit de recursos humanos de cerca de 1000 profissionais a quem tudo se exige. E uma ministra que se atrasa em respostas e ainda lhes imputa responsabilidades pelos atrasos nos processos, como terá dito há dias no 12º Congresso dos Juízes Portugueses. Atrasos na prometida reforma dos tribunais administrativos e fiscais, cujos processos se prolongam no tempo, tornando as suas decisões totalmente ineficazes e injustas. Uma decisão cuja distância temporal dos factos é de 10, 20 ou 30 anos é tudo menos justa. Atrasos de quase 2 anos, senhores deputados, na regulamentação da distribuição eletrónica dos processos. Uma Ministra da Justiça que chega sempre tarde, ou nem chega, como tem acontecido, com a falta de resposta aos inúmeros problemas que se vivem no setor dos registros e notariado. Um setor central da vida e da justiça preventiva e da segurança jurídica da vida das pessoas, das empresas e da economia, e onde a Sra. Ministra não ouve sequer os apelos e alertas da Sra. Provedora de Justiça. Atrasos também na PPL do Governo que hoje discutimos. Uma vez mais, o Governo do Partido Socialista andou a reboque do PSD. Já foi assim com o Plano de Emergência Social, já foi assim com as medidas para a habitação e foi assim também com a iniciativa de revogar as normas criadas num período excepcional que foi o período pandémico. Do estado de calamidade ao estado de contingência e deste ao estado de alerta, o Governo foi aliviando as medidas decretadas, mas as normas relativas ao funcionamento dos tribunais foram esquecidas. O PSD foi o primeiro a apresentar, em julho de 2022, quase há um ano, o projeto-lei que pretende acabar com as exceções então criadas para o prazo de apresentação do devedor à insolvência, os atos a realizar nos processos executivos e em processos de insolvência, os prazos de prescrição e de caducidade. Enquanto o Governo do Partido Socialista deixava em vigor um regime excepcional e transitório e totalmente desajustado e injustificado, o PSD lembrou, com este projeto-lei, a necessidade de revogar tal regime. Lamentamos que só passados 4 meses é que o Governo tenha apresentado a sua proposta de lei que propõe também, mas não só, a revogação das mesmas normas. O atraso do Governo provoca o acumular das pendências judiciais, recursos desnecessários e decisões dos próprios tribunais que, com a independência que se impõe, não deixam de dizer ao Governo que é necessário agir. Senhoras e senhores deputados,
o PSD lembrou, teve a iniciativa e irá, com o mesmo empenho, à especialidade para que, com urgência, seja reposta a normalidade do funcionamento dos tribunais. Muito obrigada.